Você já teve algum amigo seu, ou então algum parente, um irmão, que você era muito próximo, mas que infelizmente aconteceu alguma coisa entre vocês, alguma briga, alguma desavença, e que infelizmente hoje vocês não se falam mais? Opa! Meu nome é Victor Bandeira, eu tenho 22 anos e eu acredito que Deus pode mudar a sua vida. O vídeo de hoje a gente vai continuar essa série falando a respeito sobre o perdão, e hoje nós vamos falar sobre um pouco do relacionamento entre as pessoas e como que ele é desgastado quando não há esse perdão. E eu não sei você, mas eu já tive amigos que, devido a uma falta de perdão, a amizade acabou sendo perdida. E isso é muito triste, porque às vezes a gente fica tão magoado com o que aconteceu, às vezes a gente fica tão retraído e fica tão ali com aquele sentimento de injustiça, junto com aquela mágoa e aquele ódio, e aquilo faz com que a gente acabe perdendo uma amizade de anos, talvez. Isso é muito ruim porque, infelizmente, existe uma hora em que a gente acaba dando espaço para o ódio, acaba dando espaço para a mágoa, e isso infelizmente acaba nos roubando uma pessoa. Eu não estou dizendo aqui que é justificável o que a pessoa fez. Eu tenho certeza que se você tem alguma pessoa que já te machucou um dia e vocês eram muito próximos, com razão você deve estar chateado, então você deve ter sido prejudicado no seu relacionamento. Mas o que eu estou querendo colocar aqui é que, infelizmente, devido a isso, você acabou perdendo uma boa amizade, você acabou perdendo uma pessoa que te fazia muito bem. Eu sei que existem casos e casos, existem pessoas que às vezes faz bem sair das nossas vidas, mas também existem casos de pessoas que mereciam uma segunda chance, mas que infelizmente a gente não tinha condições de dar. Infelizmente a gente, por conta do orgulho, por conta da mágoa, da raiva, a gente acabou cedendo espaço para esses sentimentos negativos e acabou não perdoando aquela pessoa e, infelizmente, perdendo ela das nossas vidas. E para retratar um pouco sobre isso, eu quero contar para você uma história muito boa, muito interessante, sobre dois irmãos gêmeos. O nome deles é Esaú e Jacó. E esses dois irmãos, eles nascem. Esaú nasce primeiro. Então, ele é o primogênito e logo em seguida, agarrado no pé dele, nasce Jacó. E esses dois irmãos, eles tinham um relacionamento bom, mas os pais deles, eles tinham o seu filho preferido. A mãe dos irmãos preferia o filho mais novo, já o pai preferia o filho mais velho. E aí, durante o crescimento desses irmãos, os pais tendo a sua preferência e o seu jeito diferente de tratar os filhos, isso acabou gerando e semeando um sentimento de contenda e de discórdia entre os irmãos. E os anos foram passando e Esaú e Jacó foram crescendo, até que chegou um dia em que Esaú chega muito cansado, Esaú chega muito exausto em casa, e lá está Jacó. E Jacó, ele cozinhava, e eu acredito que cozinhava muito bem. E então Esaú pede para Jacó, ele pede para o seu irmão um prato de comida para comer. E aí Jacó, ele pega e vê uma oportunidade para se aproveitar do seu irmão. Ele olha para Esaú e fala assim: eu até te dou o prato, mas então se você comer, venda-me o seu direito de primogenitura. Venda-me o direito de ter as bênçãos, né, de ser o filho mais velho. E para você que está talvez um pouco meio perdido com essa relação de primogenitura e irmão mais velho, essa história ela retrata algo muito antigo mesmo, bem antes de Cristo, bem antes de 2000 anos atrás. E nessa história, ela lá antigamente, nesse contexto, as pessoas que nasciam primeiro, os filhos mais velhos, eles tinham o direito de toda a herança do pai, de todas as bênçãos. Então, ser o filho mais velho tinha muita vantagem sobre as suas vidas. Então Jacó, ele olha para Esaú e eles eram gêmeos e percebe que eles foram criados alimentando esse sentimento de discórdia pelos pais. Claro que indiretamente, mas querendo ou não é algo que vai ali estar prejudicando eles.
E aí eles vão crescendo com esse sentimento. Então Jacó, ele vê uma oportunidade e aí ele pede para o seu irmão vender o direito de primogenitura para ele. E aí, beleza, eu acho que Esaú ali, devido estar cansado, ele não leva aquilo muito a sério e acaba vendendo o seu direito por um prato de lentilhas para o seu irmão. E aí, é claro, isso sem falar com os pais, sem nada. E aí o tempo vai passando, e aí o pai de Esaú e de Jacó, ele tá velho, e aí ele diz que naquele dia ele vai abençoar o irmão, ele vai abençoar Esaú. E aí Esaú pega e vai caçar algum prato, vai caçar algum animal para fazer um prato de comida para dar para o seu pai. E aí a mãe deles, ela escuta aquilo. E aí ela vai lá em Jacó e fala para Jacó para ele armar um plano para que então ele seja abençoado pelo pai dele. E aí é agora que vai entrar a parte ruim da história, a parte de todo o conflito, que é quando Jacó, ele pega e vendo que o irmão dele saiu para caçar, para pegar um prato, para fazer para o pai dele, para depois o pai dele abençoar ele, ele pega e vai tentar roubar do irmão aquela bênção. E para você entender um pouco melhor, o pai deles já estava bem velho, ele já estava muito avançado na sua idade, e ele não enxergava mais como antes, ele já enxergava muito ruim. Então Jacó, ele vê isso uma oportunidade de roubar aquela bênção que era do seu irmão. Então Jacó, ele pega, passa uns pelos no braço, porque o irmão dele era mais peludo, e aí ele pega, prepara um prato e chega lá antes do irmão dele. E aí ele consegue enganar o pai dele, para que então o pai dele o abençoe, para que ele tenha as bênçãos da primogenitura. E aí, logo em seguida, Jacó sai e chega seu irmão. E aí o seu irmão pega e chega com um prato para servir o pai dele e para ser abençoado. Só que aí o pai dele pega e fala: como assim? Eu acabei de te abençoar. E aí Esaú pega e fala: não, eu acabei de chegar, o que está acontecendo? O senhor não vai me abençoar não? E então o pai deles, ele descobre que foi enganado. E aí então ele conta para Esaú que ele foi enganado, que chegaram primeiro. E aí Esaú fica irado, ele fica com muita raiva e ele quer matar o irmão dele. E aí, é claro que devido ao medo, a mãe dele fala para Jacó fugir. Então Jacó, ele pega e foge, e aí fica esse conflito entre os dois. A gente tem de um lado uma pessoa que foi prejudicada, no caso Esaú, e a outra pessoa que foi beneficiada por estar se aproveitando de Esaú, que foi o seu irmão Jacó. E aí Jacó foge e vai morar em outra cidade. Ele vai morar em outro canto, outra região, e aí ele foge, leva um bocado de coisas com ele, das bênçãos da primogenitura. E aí o seu irmão fica para trás e fica muito magoado e muito irado, e é por isso que ele foge, porque ele tinha medo do seu irmão. Só que nada como o tempo, né, para ser o melhor doutor nas coisas, para ser o melhor remédio. E o que acontece? Infelizmente, Jacó, ele perdeu o relacionamento com seu irmão devido a essa confusão, esse conflito que ele trouxe. Devido a ele ter roubado o seu irmão, ter enganado o seu pai, ele acabou que gerou essa confusão entre a sua família e ele acabou perdendo o seu relacionamento com eles. Isso é muito ruim, porque Jacó, ele provavelmente devia ser bem próximo das outras pessoas, ser próximo do seu irmão, do seu pai. E aí ele perdeu tudo isso por conta de querer roubar e se beneficiar às custas do seu irmão. E isso vai cobrar um preço muito caro lá na frente. Mas eu acho que o mais triste desta história é o fato de os irmãos terem perdido a amizade que eles tinham um com o outro. E aí passam vários anos, Jacó já morando em outras terras, morando num lugar bem distante. Ele arruma outra confusão lá, e aí ele pega e volta. Ele volta fugindo para a terra do seu pai,
para a terra onde o seu irmão está. E aí já faz vários anos que essa briga, essa desavença entre os dois aconteceu, e Jacó ele ainda tem aquele medo, ele ainda tem aquela memória do seu irmão, que queria o prejudicar, que queria matar ele, queria se vingar. E Jacó ele fica desesperado com isso. E Jacó ele só queria voltar para casa. Ele só queria colocar uma pedra durante tudo aquilo ali que tinha acontecido e voltar a ser o que era antes. E aí Jacó vai voltando, e aí quando ele está chegando perto da cidade, ele mandou um mensageiro para avisar o seu irmão que ele está de volta. E aí lá vem o seu irmão e um mini exército junto com ele. E aí Jacó fica desesperado. E aí Jacó fica nervoso, não sabe o que fazer. E aí Jacó vai mandando na frente umas carruagens cheias de ofertas, cheias de rebanhos, de roupas, essas coisas, de tesouros, para que fosse de certa forma, um pagamento por ter prejudicado seu irmão no passado. E aí ele vai mandando a fim de que o seu irmão ele fique, ele perdoe ele devido a tudo aquilo que ele fez no passado. E aí ele vai e fica desesperado, Ele fica desesperado com medo de que Esaú não perdoe e de que ele vai matar ele. E agora Jacó ele já tinha filhos, esposa. E aí ele tinha medo também de que fora ele, o seu irmão matasse todo mundo da família dele. E aí Jacó ele olha e avista Esaú vindo em direção a ele. E aí logo então Jacó se prostra de joelho no chão, até que o seu irmão vem ali no seu encontro, e eu acredito que ali Jacó estava desesperado, estava refletindo sobre tudo aquilo que aconteceu entre eles dois. Eu acredito que com certeza ele sentia saudades do seu irmão, se arrependeu do que ele tinha feito. E aí então Esaú vem correndo em direção a Jacó. E ali Jacó tá lá de joelho e tá ali, meu Deus, clamando e desesperado, até que Esaú pula e abraça fortemente Jacó. E aí os dois começam a chorar. E eu acho esse exemplo muito lindo. Eu acho essa parte da história linda, porque nessa parte a gente vê e percebe como que os dois eles sofreram durante esse tempo. Como que devido a alguma desavença, devido a essa confusão que aconteceu, eles ficaram afastados, e como que eles perderam a coisa que eles tinham mais preciosa, que era um ao outro. E então, nessa hora, eu acho lindo da parte de Esaú o fato dele ter deixado toda aquela raiva, todo aquele sentimento negativo para trás, e ali ele pegar e abraçar o seu irmão, ele o perdoar. E essa atitude é incrível, porque tem um provérbio famoso que fala: o amor, ele cobre toda a transgressão. E é justamente nessa hora que a gente vê esse exemplo em prática. A gente vê o amor cobrindo todo o ódio que Esaú tinha, toda a raiva, todo aquele sentimento de vingança. E como que isso acontece muito nas nossas vidas. Como que muitas vezes, assim como Esaú e Jacó, a gente não tem alguém que a gente acabou ficando brigado. A gente acabou se distanciando devido a algum desentendimento que nós tivemos. Nós podemos ter sido prejudicados, ou então nós podemos ter prejudicado alguém, e querendo ou não, por conta disso, a gente acabou perdendo uma pessoa muito especial. E isso é triste, Porque isso gera uma falta em nós. Com certeza, aquelas pessoas são importantes, e eu acredito que a gente sempre tem que pensar, a gente sempre tem que fazer como Esaú fez, de deixar tudo para trás e usar o amor. Porque o amor, ele cobre todas as transgressões. O amor, ele deixa todo o sentimento negativo para trás. O amor, ele suporta, e o amor, ele perdoa. E aí, então, a gente consegue viver de uma maneira leve e consegue restaurar aquilo que um dia foi quebrado devido aos sentimentos negativos, devido à mágoa, devido à ira,
a coisas ruins, e aí a gente com o amor consegue deixar tudo isso de lado e viver coisas novas, viver de uma maneira leve. E no caso de Esaú e Jacó, eles conseguem deixar de lado toda aquela desavença entre eles e conseguem voltar a ficarem juntos novamente, conseguem se reconciliar. E que assim como Esaú e Jacó fizeram, a gente possa também ter essa mesma atitude para com as pessoas que um dia, infelizmente, saíram das nossas vidas devido a alguma confusão, devido a algum desentendimento e que, infelizmente, felizmente, elas fazem falta na nossa vida e que assim como Esaú e Jacó, a gente possa usar, assim como Esaú, a gente possa usar o amor para deixar de lado todos esses sentimentos que nos prejudicam, todos esses sentimentos que consomem o nosso coração, e a gente possa deixar isso de lado e possa perdoar aquela pessoa que nos tenha ofendido, aquela pessoa que tenha nos prejudicado, e a gente possa viver de uma maneira leve, a gente possa viver algo novo com aquela pessoa. E, bom, o vídeo de hoje, ele é isso. Hoje foi o 9º vídeo aqui do canal. Bom, se você gostou do vídeo, eu peço para que você deixe seu like, eu peço também para que você ative o sininho, porque toda segunda-feira, sem falhar, tem um vídeo novo aqui para você. E se esse vídeo ele fez algum sentido para você, se você sentiu que, assim como Esaú, você deve deixar para trás os sentimentos de vingança, os sentimentos de mágoa que você tem por alguém, eu peço para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que assim a gente possa estar levando Jesus para o maior número de pessoas possíveis. Para que assim, então, a gente possa estar levando essa mensagem do amor. O amor que cobre todas as transgressões, o amor que tudo suporta e o amor que tudo perdoa. Então, peço para que você mande esse vídeo para alguém que você sentiu aí no seu coração que precisa escutar essa mensagem. E o vídeo foi isso. E se você por um acaso não consegue perdoar alguém, se você por um acaso acaba sendo consumido por sentimentos de ódio, por sentimentos de vingança, e você acaba nesse mar de sentimentos negativos, acaba sendo corroído devido a tudo isso, e você não consegue liberar perdão, você não consegue viver livre de coisas que um dia já te prejudicaram, de que já assolaram você, eu queria te dar uma boa notícia. Eu queria te dizer que hoje você tem uma oportunidade de viver de uma maneira leve, de viver uma maneira nova e de conseguir liberar e deixar para trás tudo aquilo que te prende até hoje. E eu queria te dizer que há esperança. E para você que não sabe, a esperança, ela tem um nome e o nome dela é Jesus. E em Jesus você tem essa oportunidade de deixar tudo para trás que um dia já te machucou, deixar tudo isso que um dia já te feriu e viver de uma maneira leve, viver agora uma vida a qual você não é mais refém das coisas que já te prejudicaram no passado, mas de que agora realmente você consegue viver livre de tudo isso. E para você que não sabe como fazer isso, para você que tem dúvida de como viver essa nova vida, eu queria te dizer que Jesus, ele está aí agora, exatamente agora com você, independentemente de onde você estiver. Você pode estar num módulo lunar, você pode estar debaixo de uma ponte, estar dentro do metrô, você pode estar correndo ou escutando esse áudio. E Jesus está aí com você agora, nesse exato momento. E ele bate a porta do seu coração. E ele quer fazer algo totalmente novo. Ele quer fazer com que você deixe para trás essa mágoa, deixe para trás esse orgulho, que você consiga liberar perdão, viver de uma maneira totalmente leve e viver esse amor que cobre todas as transgressões, esse amor que é totalmente perfeito, esse amor que é totalmente suficiente e que você não vai precisar de mais nada. E para você viver tudo isso, agora basta você abrir para ele poder entrar.